a nossa aula de artes. Estão preparados para a nossa aula de hoje? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre. Isso mesmo, vamos iniciar o nosso segundo bimestre utilizando o nosso livro de artes na página 18, tá bom? Lá na página 18, onde nós vamos trabalhar o conteúdo de escultura, tá? Com o nosso livro, né, de artes, nós vamos aí adentrar ao nosso segundo bimestre. Hoje nós vamos falar então sobre essa arte, né? E essa arte é retratada de duas formas, tá bom? Ela é retratada de duas formas. Ela pode ser chamada de figurativa ou abstrata, tá bom? Mas o que é, professora? A escultura é a arte, tá bom? Expressa pela criação de formas, né? Formas plásticas, tá bom? E essas formas aí, nessas criações, elas podem ser chamadas de figurativas ou abstrata. O que seria então a escultura figurativa? É uma manifestação artística, tá? Feita pelo artista, onde ele quer o quê? Representar imagens que apresentam uma figura que podemos identificar, que faz parte do nosso cotidiano, da nossa realidade, tá bom? Então, quando eu falo de escultura figurativa ou arte figurativa, eu quero dizer que esse meu artista, ele quer representar algo que eu consiga identificar e que faça parte da minha realidade, que é verdadeiro, tá bom? Como você pode observar no seu próprio livro, né? Onde ele fala, esses artistas, eles podem usar várias denominações para representar suas artes, como metal, argila, madeira, pedra, cera, plástico, isopor, vidro e assim por diante. Onde aí ele vai estar fazendo a sua escultura, né? E essa escultura ela pode ser figurativa ou abstrata. A figurativa, você já sabe que ela faz parte da nossa realidade. Você consegue identificar quando você vê que é uma pessoa, é um objeto que você conhece, tá bom? Então faz parte da nossa realidade, tá bom? Olha aqui, ó, por exemplo, essa escultura, né, de Michelangelo, onde ele representa aí uma imagem, né, uma escultura figurativa. Por que é figurativa mesmo, professora? Porque faz parte da nossa realidade. Você consegue observar, né? Você consegue identificar, saber o que é. É uma mulher onde tem a presença de um corpo, né, de um homem em cima no seu colo, né? E assim você consegue perceber que faz parte sim da sua realidade, tá bom? E você consegue identificar. Aí nós temos a nossa arte abstrata, né? O que seria aí a minha arte abstrata? Abstrato é aquela arte onde o artista, ele expressa livremente, ele se expressa assim, sem pensar em formas, né? Ah, eu tenho que fazer um rosto bem definido. Não, por quê? Isso aí faz parte da figurativa. Nós estamos falando de abstrata, né? Quando se fala de uma escultura ou de arte abstrata, tá? É porque o artista que produziu ela, ele fez livremente, através de quê? Formas, ele utiliza cores, né, para expressar bastante cores, linhas, tá bom? O ritmo ali que ele usa para produzir essa imagem, né, dele aí distorcida, né? E usa a influência de objetos da realidade. O artista não está preocupado em representar algo.
Ele não quer representar uma imagem, um rosto, um corpo, um local, um objeto. Não, ele quer representar de forma livre, usando as linhas, as retas, as cores e assim por diante, tá bom? Então, a figurativa, ela apresenta figuras que nós podemos identificar, que existe, né, na nossa realidade. Já a abstrata não, né? Ela apresenta figuras que não podemos identificar na nossa realidade, como você pode ver aí no exemplo. Você consegue identificar se você está vendo um rosto, se você está vendo um rio, se você está vendo uma praia, um campo, uma pessoa. Você consegue identificar aí se faz parte da nossa realidade? Não, mas você consegue observar a presença de bastante cores, de linhas, de retas, de formas, né? Aí, porque ele criou uma arte livremente, sem se preocupar em representar nada, nenhum tipo de rosto, né? Essa serão então aí a nossa arte abstrata. Você observa aqui que nós temos a representação de uma figurativa, certo? Aí você muda, né, o seu livro lá para a página de número 19, tá bom? Número 19, olha, você vai ter outras representações, tá? Os escultores contemporâneos que utilizavam dessa técnica aí, né, desse trabalho durante o século XX, tá bom? Como foi a Tomi Otaki, tá? E Francisco Brenandi. Eles utilizavam ali, né, a técnica da arte figurativa ou abstrata. Você consegue aqui observar que há uma escultura da artista plástica, né, Tomi, e nós temos aqui a representação do Francisco Brenandi, né, que ele era um escultor, tá bom, brasileiro. Então, gente, quando você pensar em arte figurativa e arte abstrata, abstratas é aquela que você não consegue identificar que faz parte da nossa realidade, diferente da nossa figurativa, que ela sim faz parte, né? Você consegue identificar que ela faz parte da nossa realidade. E para você praticar um pouquinho sobre esse conteúdo, você vai realizar o exercício proposto lá na página 20, tá? Onde você vai observar essas duas esculturas, tá bom? E você vai justificar se elas são figurativas, abstratas, por quê? Por que é figurativa? Por que é abstrata, tá bom? Se você aí tiver dúvida, né? Lembra, figurativa é aquela que você consegue identificar e faz parte da nossa realidade. Diferente da abstrata, que não, que ela faz parte, ela é uma arte livre, utiliza-se cores, formas, né? Mas não consegue se identificar o que quer passar ali, tá bom? Então, senhores alunos, essa foi a nossa aula de artes de hoje, né? Da nossa turma do 5º ano. Então agora é com vocês, tá? Boa produção, bons estudos e até a próxima, se Deus nos permitir.